A ética na idade contemporânea, ela é uma ética considerada do indivíduo concreto. Por quê? Porque a reflexão ética na idade contemporânea, né, que se refere aos séculos XIX, séculos XX, né, e até hoje, ela centrou essa moral no próprio indivíduo concreto. Né? Ou seja, a origem dos valores estão no indivíduo concreto, não mais em uma fundamentação exterior. Um dos primeiros passos dessa formulação ética foi feita por Hegel. Ele fez uma crítica ao formalismo kantiano. Né? Ele questionou esse formalismo porque, para ele, a gente não pode deixar de levar em consideração a história e a relação do indivíduo com a sociedade. A ética de Kant, ela não apreende os conflitos reais que existem nas decisões morais. Nós falávamos na aula passada, tem um exemplo, né, de anedótico, né, que eu citei, né, mostrando exatamente isso, que a situação específica acaba sendo descartada. De acordo com Hegel, a moral seria o resultado de uma relação entre o indivíduo e a sociedade, né, esse conjunto social. Em cada momento histórico, a moral ela se manifesta tanto nos códigos normativos, né, nas leis, né, implicitamente também na cultura, nas instituições sociais. Né, ele acabou vinculando então a ética, a história e a sociedade. Então o que a gente percebe? Se a gente for analisar a história de uma determinada época, a gente vai ver uma ética específica àquela época, né, exatamente os conflitos morais existentes para aquele determinado momento. Então é exatamente isso que Hegel percebeu. Né, foi a primeira abordagem feita em relação a uma ética do indivíduo concreto. Uma outra abordagem que também é muito citada é de Karl Marx, né, que é colocado na sociologia. Karl Marx ele entendia a moral como uma produção social, né, que atende a determinada demanda da sociedade. Essa demanda ela vai contribuir para a regulação das relações sociais. Como as relações sociais se transformam ao longo da história, né, os indivíduos também se transformam, as moralidades que regulam essas relações. Então vocês veem que é muito próximo de Hegel, né? Então Marx ele compreende a moral como uma forma de consciência própria de cada momento do desenvolvimento da existência social. Os valores que fundamentam as normas morais derivam dessa existência social. Então, se eles derivam dessa existência, eles não são absolutos. Eles não valem de forma universal para todos os indivíduos, né, e nem para todos os tempos. O Cotrin, né, no livro dele, ele vai citar um exemplo que é o da liberdade. Né? Ele vai falar que a liberdade, por exemplo, embora seja um valor universal, ela teve interpretações diferenciadas ao longo da história. Então, é justamente com base nesse conceito de liberdade que Marx vai mostrar como os valores morais, que são concebidos em meio a uma determinada forma de existência social, também refletem essa existência. Por exemplo, de acordo com a Declaração dos Direitos do Homem, no final do século XVIII, a liberdade é o poder que o indivíduo tem de fazer tudo o que não prejudica os outros, né, o direito dos outros, tomando-os como iguais perante a lei, ignorando a diferença social entre eles. Na análise de Marx, esse sentido de liberdade forjado pela modernidade reflete a existência de indivíduos isolados, competitivos, né, formados por uma sociabilidade que estimula a competitividade, a concorrência como valores. Né? Então a gente vê muito isso aí, a ideia do capitalismo selvagem. Né? Então a moral seria para Marx uma das formas assumidas pela ideologia dominante em uma sociedade, pois difunde determinados valores que são necessários à manutenção dessa sociedade. Né? Ele mostrou que toda moral ela tem uma fundamentação ideológica. Marx ele vai afirmar que os valores da moral vigente, né, liberdade, felicidade, racionalidade, respeito à subjetividade, à humanidade de cada um, eles são irrealizáveis numa sociedade violenta como a nossa. Né? Por quê? Essa sociedade nossa ela é baseada na exploração do trabalho, é baseada na desigualdade social e econômica, na exclusão de grande parte da sociedade dos direitos políticos, culturais. Né? Ou seja, essa moral, né, eu até coloquei aqui, essa moral para nós ela é uma moral burguesa, pretende ser um racionalismo humanista, mas as condições materiais concretas em que vive a maioria da sociedade impedem que o ser humano realize os valores éticos. Né? Então, o que acontece? A gente tem que mudar a sociedade para que a ética possa se concretizar. Né? Ele fala, num dos livros dele, né, que os filósofos interpretaram o mundo, né, e agora cabe a nós modificá-lo. É mais ou menos essa ideia principal dele. Outra solução para a ética contemporânea foi apontada por Habermas. Né? Ele busca uma fundamentação da ética contemporânea no campo da análise da linguagem. Né? Ele é um dos maiores representantes dessa corrente da ética discursiva,
né? Porque ela é fundada no diálogo e no consenso entre os sujeitos. O que se buscaria nesse diálogo é a razão, que, tendo sido reconhecida pelos participantes do diálogo, serviria como fundamentação última para a ação moral. Então, o que acontece? O conceito de razão em Habermas não é o mesmo do iluminismo, né? Porque aqui é uma razão comunicativa, que não existe pronta e nem acabada. Né? Lá no iluminismo é ao contrário, né? Mas aqui ela se constrói a partir de quê? Da argumentação, que vai levando o entendimento entre os indivíduos. Né? É uma razão interpessoal, né? E não subjetiva, é uma razão processual que vai sendo construída e não definitiva e acabada. Para que essa argumentação leve ao entendimento real entre os indivíduos, é necessário que o diálogo seja um diálogo livre. Né? Então, eu especifiquei aqui bem, né? Diálogo livre, né? Sem constrangimento de qualquer ordem, convencimento se dê a partir de argumentos válidos, coerentes. Né? A ética discursiva de Habermas, né, é, portanto, uma aposta na linguagem, na capacidade de entendimento entre as pessoas, na busca de uma ética democrática e não autoritária, né, baseada em valores consensualmente aceitos e válidos. A grande questão que a gente começa a se colocar é até que ponto a gente pode realmente atingir essa ética em relação a um mundo como o nosso. Né? Como é que a gente pode ter um diálogo livre, igualitário, democrático, diante de tanta desigualdade, diante de tantos problemas sociais que a gente está vivenciando? Né? Isso aí é uma questão que vai se colocar para a ética de uma maneira geral. É isso? Mas não deixa de ser uma grande contribuição para a história da filosofia. Esses recortes que eu fiz aqui de 3 filósofos foram só alguns exemplos, né, da ética contemporânea. Nós temos vários outros filósofos que também fazem uma abordagem ética. Né? Alguns são até questionados em relação a isso. Por exemplo, o Sartre, né, que também faz uma abordagem a respeito da ética, mas nunca escreveu nada especificamente em relação à ética. Né? Ele é sempre baseado na ideia da condenação do homem à liberdade, o homem como um ser humano plenamente livre, mesmo diante de todas as determinações, ele é essencialmente livre, né? E assim por diante. Então, a gente pode perceber, diante dessa história da filosofia contemporânea, é que ela vai cada vez mais trazer essa ideia do indivíduo concreto. Isso que tem que ficar permanente na nossa consciência. Ou seja, é uma ética que não mais busca uma causa transcendental. É isso que perpassa todos os filósofos. Então, gente, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, podem deixar nos comentários, né? Inclusive de algum outro filósofo que não foi trabalhado nesse vídeo. Até a próxima aula.